Olá pessoal, eu sou a Luana, atual membro do PET Matemática do IBIUS e Unesp, e estou aqui com os petianos Cauã e Pedro Abdala. Hoje iremos conversar um pouco com o professor Dr. Roberto Alvarenga, recentemente contratado para fazer parte do departamento de matemática do nosso instituto. O professor é bacharel em matemática pura e mestre também em matemática pela Unesp, fez seu doutorado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada IMPA, e, além disso, é pós-doutor pelo Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, ICMC-USP, e pela Universidade da Califórnia. Foi professor doutor no ICMC-USP de 2022 a 2024 e possui como ênfase os temas Geometria Algébrica, Geometria Aritmética e Teoria dos Números. Agradecemos por ter aceito o convite de participação, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre muito divertido estar conversando com vocês, tá bom? Agora um pouco fora da aula, né? Mas na aula eu também me divirto bastante. Então, de novo, obrigado pelo convite. Vamos ver o que vocês têm para mim. Seja bem-vindo ao PetCast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto. Olá, professor. Gostaria de reforçar o que a Luana disse, que a gente agradece muito que você aceitou o nosso convite. E como primeira pergunta, gostaria de falar que como você se graduou aqui no nosso instituto e que agora retornou como professor, o que você poderia nos contar um pouco de como foi sua jornada acadêmica até aqui? Desde a graduação? Isso. Bom, vocês disseram, né? Eu me graduei aqui em 2012, certo? De lá para... Bom, a minha graduação foi... Acho que não teve nenhum fato muito interessante, assim, né? Eu ingressei em 2008, na verdade eu ingressei em 2008 em Ilha Solteira, no curso de licenciatura. Depois só que eu tive conhecimento que a matemática tinha essas ênfases de bacharelado e tudo, porque para mim tudo era matemática uma coisa, e eu fui num lugar que era mais perto de casa. Então eu comecei em Ilha Solteira, fiz um ano de licenciatura, depois um professor lá, o professor Jaime, me disse, olha, você tem perfil para ir para o bacharelado, tem em Rio Preto, aí então eu fiz a transferência para Rio Preto. Então eu cheguei aqui, fiquei meio que... Eu não era de uma turma nem de outra, fiquei fazendo disciplina com duas turmas. E quando eu vim para cá, já ele me disse assim, ó, tem um professor lá, o Parrão, você vai conversar com ele, que ele pode te orientar em algumas questões, tudo. E aí foi isso, eu vim para cá, comecei essas disciplinas meio uma turma com a outra. Logo comecei a fazer uma iniciação com o Parrão. E aí eu fiquei com o Parrão até terminar o mestrado, né? Eu já tinha feito umas disciplinas da pós-graduação enquanto era aluno ainda, então foi natural terminar o mestrado aqui para ir para o doutorado. Aí para o doutorado eu fui para o IMPA, né? Passei os 4 anos lá no Rio de Janeiro. Depois retornei como pós-doutorando do ICMC, né, na USP. Saí por um ano para ir para a Califórnia, né, como professor da Xinhuan. Então, no IMPA eu fui orientado pelo Oliver Lorschag, que é um alemão, que agora já não está mais no Brasil, agora ele está em Groningen, na Holanda. E no ICMC fui pós-doc com a supervisão do Erivelto Borges, na Califórnia com o professor Da Xinhuan. E depois eu fiquei professor no ICMC por 2 anos, até ter a oportunidade de voltar para cá. Que foi, sim, fiquei muito, muito feliz de ter voltado para cá. A sensação de... Ainda mais porque agora a matemática tem um prédio muito bom, uma estrutura muito legal, né? Então a sensação de voltar é bem, bem legal, assim. Eu fiquei bem, bem realizado quando
quando eu soube que eu voltaria para cá. Então é muito engraçado, por exemplo, entrar para dar aula nas salas que eu era aluno, sabe? Me imaginando, eu sentava ali, como é que eram as coisas, então é bem divertido, assim. Eu gosto muito do ambiente aqui de Rio Preto. Eu lembro do senhor, de você, quando naquele seminário que apresentou antes de começar as aulas, que você comentou justamente isso, que você estava bastante empolgado de voltar para cá. Muito empolgado. Muito empolgado mesmo. E espero que essa empolgação continue muito tempo, mas acho que vai estar, sim. Eu estou muito feliz de estar aqui em Rio Preto de novo. E vocês são alunos de todo mundo do segundo ano? Não. Eu. Você é do segundo ano e vocês dois? Terceiro. Vocês são da licenciatura que... Isso. E aí a gente tá puxando a álgebra 1. Na verdade, a gente puxa mais matéria do bacharel, então a gente faz meio que quase os dois. Então. Tem vários... Desde quando eu era aluno tinha bastante casos assim também. Eu puxei tanto que eu puxei todas, aí eu transferi de verdade da licenciatura pro bacharelado, né? Mas é engraçado que quando eu fui prestar vestibular eu não tinha ideia desse negócio de bacharelado e licenciatura, né? Parece um pouco distante para vocês, mas quando eu tinha a idade de vocês, ou um pouco menos talvez, não tinha internet, assim, né? Não tinha isso. Então não era tão fácil assim, esse discernimento que a gente tem hoje em dia, né? O mundo era muito mais pequeno assim, do que é hoje. E aí eu fui fazer matemática, para mim era fazer matemática e pronto. Só depois que eu fui descobrir essas ênfases que tinha na matemática. E por que matemática, professor? Eu acho que essa resposta é meio unânime, assim, de quem gosta da matemática. Tem dois fatores, acho que quase todo mundo vai responder isso. Uma é porque você gosta, e uma porque em algum momento você teve algum professor, professora que foi muito bom, e aí você acha dominar uma coisa tão difícil, fazer parecer fácil, assim, é muito bonito isso, sabe? Em qualquer área da vida, né? Se você vê uma pessoa desempenhando uma coisa assim, que parece fácil, porque ela desempenha muito bem, né? Então, quando você encontra esses professores pelo caminho assim, a minha história foi a mesma. Eu tinha facilidade com matemática na escola, tinha dois professores, um de física, o Enio, e um de matemática, que era o Danilo, e eu achava muito bonito o jeito que eles davam aula, mas não era dar aula, era a habilidade como mexer com os números, com as coisas difíceis, assim, para parecer fácil. Então acho que foi meio esse caminho, assim, que me levou para matemática. Entendo. Vocês também? Sim. Eu falei, todo mundo tem... É meio clichê, mas é verdade. Todo mundo tem facilidade e porque no final das contas, em algum momento, vocês vão ser professores. Ou de nível superior, ou na escola. Então, se você, já quando é aluno, não admira a pessoa que está lá na frente, então tem alguma coisa errada. Então, por isso que eu acho que essa resposta é meio unânime, né? A gente, quando aluno, vê a pessoa fazendo uma coisa difícil, parecer super fácil, e aí você fala assim, caramba, eu acho que é isso que eu acho bonito, né? Então eu quero fazer também. Eu acho que é mais ou menos esse foi meu caminho do porquê da matemática. Eu tive um caminho meio diferente, eu acho. Porque eu, antes de vir para matemática, eu fazia outro curso. Isso foi meu, né? Sim. Eu fiz técnico de informática no ensino médio e eu quis seguir fazendo computação, essas coisas, e eu vim para o IBILSE na computação. Mas aí eu tive um momento de choque muito grande, porque eu parei de gostar de computação e as aulas de cálculo para mim era a aula mais divertida do mundo, e eu adorei cálculo, e eu fiquei, eu preciso fazer isso daqui, eu não quero mais mexer no computador, essa parte teórica aqui é muito legal. E aí eu comecei a puxar outras coisas, assim, e ver só por diversão mesmo, coisas que eu não ia ver no curso da computação. Até que eu falei, não estou aguentando mais, eu preciso ver só isso, eu preciso focar nisso, porque é o que eu quero. Mas na escola, assim, nunca que eu pensei que eu ia fazer matemática. Você nunca pensou? Não. Tem também uma questão social da matemática, que ela não tem um apelo, assim, como tem engenharias e ciência da computação. Mas eu acho que o seu é um caso do amor, assim, que ficou ali guardado por um tempo.
mas que em algum momento vai... Na escola eu gostava muito, mas nunca eu ia pensar nisso como algo para seguir carreira, assim, até a faculdade chegar e... Eu tenho 2 alunos de graduação que são... Bom, um já não é mais, mas era da engenharia de computação, e o outro é da engenharia mecatrônica, que eles são, assim, apaixonados pela matemática, mas aí por caminhos da vida foram fazer engenharia, mas... Tanto é que eles têm um monte de disciplinas, e mesmo assim um não tem para fazer iniciação científica. Então eu acho que isso acontece mesmo, mesmo que você não dá o braço a torcer de primeira, depois se você realmente gosta, você vai para matemática de alguma forma. Uma hora ela te pega, não tem jeito. Sim. Eu tenho uma outra pergunta, mudando um pouquinho desse tópico, assim. Você fez o seu pós-doc na Califórnia. Foi. E uma coisa que eu converso bastante, que eu tenho muito interesse assim, com quem eu vejo que vem de fora, mas eu nunca consegui conversar isso com alguém da matemática que esteve fora. É diferente pesquisa no exterior, aqui no Brasil? Porque para outras matérias, por exemplo, para biologia, a gente tem uma discrepância muito grande do comportamento de laboratório brasileiro no exterior. A matemática, por ser algo mais teórico, assim, você viu alguma diferença ou ela é bem padrão mesmo? Diferença no jeito de fazer, eu acho que não. O que acontece é que quando você vai para alguns polos, tem alguns polos que são especializados em uma certa área, né? Então depende para onde você vai, tem mais gente fazendo álgebra, mais gente fazendo análise, topologia, geometria, né? Mas o dia a dia de fazer matemática é muito simples, né? É uma ciência elementar no sentido que você não precisa de laboratório, experimentos, né? Eu acho que eu só consigo enxergar essa diferença de áreas. Então, uma diferença talvez é que tem alguns polos, por exemplo, que trabalham muito com a matemática computacional, né? Então, eles usam muito computadores para fazer, digamos, experimentos, né? Mas, em geral, o modus operandi do dia a dia assim, é basicamente o mesmo. O que faz diferença, eu acredito, assim, é ter, dentro do instituto, ter bastante gente circulando, fazendo matemática, fazendo visitantes, tendo esse intercâmbio, né? Que é uma coisa que acontece mais fora do Brasil, ou pelo menos em alguns centros mais do que outros, até por uma questão financeira mesmo, né? Lá fora do Brasil eles podem trazer gente de... Aqui no Brasil acho que é um pouco mais delicado isso. Mas tirando isso, o dia a dia eu acho que é muito parecido. Assim, né? Pelo menos ao nível de pesquisa, eu acho que é bem parecido. Enquanto você era estudante de graduação, qual eram as suas perspectivas para o futuro? E você se imaginou voltando para o IBILS como professor? Quando você estava na graduação aqui, você imaginava que você ia para onde? Assim? Sim, eu me imaginava voltando para cá. Eu acho que, não só eu, acho que eu e muitos dos meus colegas se imaginavam... Eu digo assim, acho que todo mundo que estuda aqui talvez quer um dia voltar para cá, porque aqui é muito legal, eu acho. Então eu me imaginava voltando para cá. E as perspectivas eram essa. Eu tinha um objetivo final, né, de voltar para Rio Preto. E era meio que o que eu preciso para fazer o loop e voltar aqui, né? É claro que essas coisas a gente não controla, né? Porque você depende de abrir uma vaga, né? Então nesse meio do caminho eu trabalhei em São Carlos, né? Também é um lugar super, super bacana também. Então a gente não controla, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou voltar. Não é bem assim, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar 1 ou 2 passos na frente, né? Onde eu quero trabalhar no futuro, então quais são os caminhos que eu tenho que seguir. Tem algumas, digamos, algumas coisas que você tem que fazer que facilitam mais ou menos, depende de onde você quer trabalhar, assim. Mas eu conto para vocês a hora que eu estiver desligado.
No IMPA era muito diferente daqui? No IMPA, você sabe que vocês devem conhecer o IMPA em algum momento. Pelo fato de ser o instituto de excelência que tem no Brasil, vocês devem conhecer o IMPA em algum momento da vida. Assim, lá para fazer um curso de verão, pelo menos. É um ambiente que você respira matemática a todo momento, que é isso que eu estava falando antes, porque lá circula muita gente do mundo todo, de repente você tem alguém lá que já foi medalha Fields, que está apresentando um seminário. A cada mês tem uma conferência de alguma coisa, então respira matemática. Né? E aí, diferente, eu não sei se é diferente fazer doutorado lá e aqui, no sentido de, não sei. Vou dizer como é lá, porque, claro, eu não fiz aqui, né? Sim. Então, eu sempre digo assim que fazer o doutorado no IMPA não foi um problema. A bolsa de doutorado, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela não rende igual rende aqui em Rio Preto, igual rende em São Carlos. Assim. Então, você tem que ter um estilo de vida um pouco diferente, né? Se privar mais das coisas, digamos, o dia a dia, com poucos recursos, né? A exigência é alta, mas tudo bem, mas então tem esse contraponto. Depois o IMPA fez algumas ações para melhorar essas questões de qualidade de vida mesmo dos alunos, né? Para o período que você passa, porque é o período que talvez você mais vai se desenvolver profissionalmente, pessoalmente. Agora, fazer o doutorado em si no IMPA, não teve muita surpresa, assim, né? Foi difícil, mas imagino como deve ser difícil qualquer doutorado em qualquer lugar, assim. A exigência é alta, mas acho que em outros lugares que você vai fazer o doutorado, a exigência é alta também, né? Então, eu acho que foi isso, assim. Eu tive muita sorte de ter um ótimo orientador, um excelente orientador, que foi o Oliver. E eu acho que isso conta muito, assim. Se você é uma pessoa que trabalha direitinho, leva a sério as coisas e tem uma boa orientação, no sentido de alguém que vai te meio que orientar menos para matemática, mas na academia, academicamente, até para a vida mesmo, coisas que você tem que fazer, coisas que não tem que fazer. Acho que isso é muito importante. Assim. Então, ter uma boa orientação é fundamental. Eu tive uma boa orientação. Acho que eu tive muita sorte, assim, porque todas as pessoas que foram orientadores, então o Parran, o Oliver, depois com a supervisão do Erivelto também, de supervisão de pós-doc, foram pessoas assim que eu aprendi muito e eu acho que eu não teria trocado assim por nenhuma outras pessoas. Foi muito legal trabalhar com eles. Nessa questão aí de orientação, qual é a sensação de voltar para cá e trabalhar com quem te deu aula? Por exemplo, trabalhar com o Parran, que foi seu orientador na sua caminhada inteira. Agora você corta o áudio porque... Não, isso realmente é um pouco estranho no começo, né? Porque em algum momento você pensa assim, nossa, uma vez na aula, faltava muito na aula do Cláudio. Eu pensava, nossa, será que ele vai lembrar isso que eu faltava muito, né? Ou Parran, né? Então, eu era orientando do Parran, como é que essa transição, né, para ser colega de trabalho, né? Mas acho que é porque vocês estão numa perspectiva de quem está na graduação ainda. Mas é que eu já saí da graduação, já fazem, sei lá, 12 anos. Então, e nesse meio do caminho a gente vai conversando e meio que esse gelo vai quebrando, né? Com quem eu tive contato, claro. Né? Mas com outras pessoas não. Às vezes no começo é um pouco estranho mesmo, né? De conversar. Mas acho que isso passa rápido também, porque é aquilo que eu falei, já fazem 12 anos. Eu tive a minha experiência fora daqui, né? Então acho que quando você volta com outra cabeça, você não volta mais com...
Então você já conversou com gente muito importante, já conversou com outros professores que eram seus professores, não eram mais seus professores, tanto do doutorado, tudo. Então acho que esse gelo vai quebrando, né? Mas no começo tem algumas situações que são meio engraçadas, assim, não é engraçado, só você fica pensando, né? Será que ele lembra disso que eu fiz? Eu fui mal naquela prova, será que ele... né? Como é que é? Mas a parte boa é que eu fui muito bem recebido aqui. Então, até essa parte foi muito legal, assim, muito divertido. Assim. É muito divertido também, hoje, ver o outro lado, né? Porque quando a gente conhece o professor, você tem uma visão do professor, né? Você tem uma visão, aquele cara, ele é sério, ou a professora é séria também, não gosta muito de conversar, uma coisa ou outra, né? Quando você vai tomar um café ou fazer alguma coisa assim, você conhece um outro lado, né? Aí você fica pensando assim, caramba, eu nunca imaginei que tal professor era desse jeito, assim, ou é mais extrovertido do que você realmente pensa que é, sabe? Porque tem todo um decoro do trabalho, né, quando você está dando aula. Né? Mas, então essa parte é muito divertida. Você conhecer o lado B dos quem eram seus professores, né? Você está fazendo parte do projeto do MRP. Como que está sendo isso? Você também teve vivências de Olimpíadas de matemática na época da escola? Não. Quando eu estava na escola, eu acho que a UBMEP, eu li alguma coisa que ela começou em 2003, 2004, e eu saí da escola já em 2007, eu acho que ela não tinha se popularizado tanto. Eu lembro que eu fiz uma vez só a UBMEP, né? Eu acho que eu consegui alguma coisa de menção honrosa, assim. Eu não lembro, eu vi alguma coisa para a escola, mas... Então eu não sou muito não participei muito de Olimpíadas, né? Ainda quando na USP, né, ainda quando eu estava em São Carlos, eu participei de um programa de verão, era um projeto de pesquisa para alunos de graduação. Eu participei eu coordenei um grupo junto com a professora Ana Paula Chaves, da UFG. E aí esse projeto ele era basicamente o seguinte, a gente tinha um grupo de estudantes de graduação, final de graduação, e a ideia era trabalhar com um projeto de pesquisa original, ou estudar alguma coisa um pouco mais, que pudesse gerar alguma coisa nova, assim, em algum sentido, né? Então eu tive essa experiência lá que foi super legal, foi muito, muito bacana mesmo, né? Então lá o nosso grupo tinha a Maria Eduarda, o Marcos e o Matheus, e eu e a Ana Paula coordenando. E aí quando teve o concurso aqui, a gente tem que fazer um projeto de extensão. A minha ideia era fazer algo similar, só que com os medalhistas. Como eu sabia que o departamento já tinha esse projeto muito bem andado, né, das Olimpíadas de Rio Preto, a minha ideia era juntar uma coisa com a outra e trazer os medalhistas de ouro da UMRP para fazer algo parecido, assim. Claro que em outro nível, porque desse grupo que a gente coordenou eram alunos de graduação, né? Que eu estou falando de alunos de ensino médio. Mas você pode talvez promover alguma coisa nesse sentido, assim, alguma experiência de pesquisa, seja lá o que isso quer dizer para alunos de ensino médio, para esses medalhistas. Então esse foi o meu projeto. Então aí quando eu entrei, foi natural a inserção desse projeto de extensão. Mas eu confesso que eu fiquei assim, eu fiquei muito, muito feliz de participar esse ano. É muito bonito ver num sábado à tarde assim um monte de crianças vindo fazer prova de matemática, assim, principalmente no país igual o nosso, assim, é emocionante de ver, assim. Então eu entrei meio por essa ligação que eu contei, mas realmente eu achei... Eu ganhei mais do que eu acho que eu vou conseguir retribuir nesse projeto. É realmente um projeto que faz muita diferença. Vocês fizeram a OMRP, alguma coisa? Eu cheguei a fazer um ano, eu sou de Votuporanga. E teve um ano que na minha escola teve. Eu cheguei a participar já. Tanto que essas aulinhas que o Cláudio comentou ainda, quando ele estava explicando como é essa aplicação,
Eu tive algumas e sem sim. dúvidas, tipo, são coisas, tipo assim, é mais simples do que é hoje, porque ele falou, parece que agora eles veem equação diofantina, não vi isso, mas tipo, eu lembro que eu vi coisa de soma telescópica, por exemplo. E só disso já, tipo, foi uma experiência muito, muito boa. Foi muito legal mesmo. E eu espero que na segunda parte desse projeto eu consiga ter essa vivência de participar com esses estudantes que vão para a segunda fase, ou mesmo colocar de pé esse projeto que eu disse, né, de ter alguma atividade de pesquisa, mesmo que pesquisa aqui não queira dizer uma pesquisa a nível a nível profissional, assim, seja uma coisa um pouco mais simples, mas eu espero ter essa segunda parte, né, essa interação com esses estudantes, né, porque eu acho que vai ser bem bacana. Eu acredito que vai ser mesmo. Principalmente para esses alunos que geralmente que acabam indo muito bem, eles já têm um interesse um pouco anormal, vamos dizer assim. Ele tem um entusiasmo muito grande, assim. Acho que e hoje em dia a gente precisa de muita gente entusiasta pela... tá faltando muito isso. Acho que as pessoas estão muito desanimadas com a vida, assim. Tem que ficar mais animado com o básico, talvez. Eu acho que às vezes a gente só esperar o extraordinário para ficar empolgado é meio complicado, assim. Então essa empolgação, assim, que os jovens têm com a matemática, assim, é bem animador, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Então, acho que nesse perfil eu me encaixo muito bem nesse projeto da Olimpíada. Poderia falar um pouco sobre a sua área de pesquisa e o que está pesquisando atualmente? Posso. Bom, tem duas coisas. Tem uma coisa que eu gosto muito, é quando essas diferentes áreas da matemática se interseccionam, assim. Porque no final das contas, essas nomenclaturas foi a gente que fez, né, criou para, sei lá, colocar algumas coisas burocráticas, né, ficar mais fácil de resolver algumas questões burocráticas, mas matemática é uma coisa só. Então, eu acho muito legal sempre achei muito legal quando tinha uma coisa de álgebra que resolvia lá na análise ou vice-versa, assim, uma coisa de geometria. Então, a minha área de pesquisa, ela essencialmente é a interseção entre a geometria e a álgebra, né? E a teoria dos números. Então, eu tenho motivação em alguns problemas que vêm da teoria dos números, né? Tento resolver elas, na medida do possível, com ferramentas da geometria algébrica, né, que está na interseção da geometria e da álgebra. Então, um problema clássico, né, e aí quando a gente fala geometria aritmética, porque eu estou querendo trabalhar com geometria, mas sem ser geometria complexa, por exemplo, né? Então, a geometria pode ser sobre os racionais, né? Pode ser sobre até um corpo finito. Então, basicamente, eu não estou considerando a geometria complexa somente, mas sim a geometria sobre um corpo, né, ou sobre um anel qualquer, que vocês vão descobrir já o que é. Mas um problema clássico da geometria aritmética, dessa minha área de pesquisa, é o último teorema de Fermat, né? Que afirma que só tem soluções triviais, a equação de Diofantina x na n mais y na n igual a z na n. Então, basicamente, a minha área de pesquisa é essa, né? Eu tenho alguns problemas de teoria dos números, e aqui, para mim, teoria dos números é uma teoria dos números um pouco diferente do que a gente está acostumado na escola e na graduação. É uma teoria ou seja, existem essas conexões com esses problemas de equações diofantinas, só que num nível um pouco mais abstrato, né? Que é o que a gente chama de formas automórficas, formas modulares. As formas modulares, elas estão bem relacionadas com a resolução do último teorema de Fermat, né? E as formas automórficas são algumas funções, digamos, que generaliza e que tem muitas conexões na teoria dos números. Então, basicamente, eu olho para esse espaço de formas automórficas de uma maneira geométrica, né? E aí a gente tenta usar qualquer ferramenta que tem da geometria algébrica para analisar esses problemas, né? Eu sei que eu fui muito vago, mas é que esses problemas a gente não consegue explicar assim só de falar, né? Mas basicamente, se você pensar no último teorema de Fermat, né,
Ou seja, resolver equações diofantinas não sobre os complexos, mas sobre um corpo arbitrário, né? Então é isso que eu tento fazer na minha linha de pesquisa. E aí, claro, essas coisas têm conexões com a teoria dos números e até mesmo o último teorema de Fermat, né? Você pode tanto olhar com uma visão de teoria dos números, você pode se perguntar quando um cubo perfeito é a soma de outros cubos perfeitos, né? Ou como você pode pensar, você vai lá e plota a geometria dada por x ao cubo mais y ao cubo igual a z ao cubo e procura nesse objeto geométrico quais são os pontos ali que têm coordenadas racionais, né? Então você tem esses dois jeitos de olhar para o mesmo problema. E basicamente essa é a minha área de pesquisa, né? Tentar olhar esses problemas que são oriundos da teoria dos números com essa visão um pouco mais geométrica, né? E é basicamente isso, mas eu também tenho um interesse assim, em outras questões que de alguma forma aparece geometria algébrica, aparece alguma coisa de álgebra, de teoria dos números, né? Então, dentre essas coisas a gente pode falar, por exemplo, um pouco de teoria de singularidades, né? Que tem, se você olha localmente ali, está essencialmente está fazendo geometria algébrica para a variedade diferenciável que você tem, né? Singular no caso. Então eu tenho muito esse gosto por aonde eu consigo tocar um pouquinho com as coisas que eu sei, eu gosto de trabalhar, né? Então seja nas singularidades ou mesmo dentro da geometria algébrica, né? Outras coisas que não necessariamente têm esse apelo da teoria dos números, eu também gosto de trabalhar, algumas questões aritméticas também, né? Então, basicamente, é essa mistura entre a geometria algébrica e a teoria dos números. É ali que eu me encontro, assim, como pesquisador. Outras áreas onde eu posso, não dá para saber tudo, né? Mas onde eu posso minimamente ajudar. Então, um exemplo disso é na teoria de singularidades, por exemplo, que eu comecei a estudar recentemente, né? Vamos ver se no futuro eu consigo fazer alguma coisa nessa direção. E vocês são da geometria, que eu já perguntei. Era a minha pergunta. Mais ou menos? Talvez transite, não sei. Eu não tenho certeza. O que é muito bom, né? O que é muito bom. Em geral, acho que quando a gente está na graduação, a gente faz uma iniciação científica e continua depois, né? No mesmo tema, né? Mas talvez seria interessante fazer um rodízio, assim, fazer um ano com um tema, depois com outro tema também, né? Para você conhecer, assim. Porque depois você fala assim, eu sou da análise, eu sou da álgebra, eu sou da geometria, mas no final você nunca estudou um pouquinho fora dos cursos da graduação, né? Então é bom transitar entre as coisas, assim. É muito bom também não fugir das disciplinas de outras áreas também. Porque às vezes a gente faz isso, né? É Cauã, né? Cauã tá dando risada, só pra registrar no áudio. Eu acho que ele fugiu de alguma disciplina que ele não. E você tem alguma perspectiva para pesquisa no futuro? Ou por nada muito específico? A expectativa é que eu consiga produzir bons trabalhos nessa direção. A minha expectativa sempre é produzir trabalhos de qualidade em qualquer uma das vertentes aí que eu for atacar na vida, assim. Acho que a gente tem que procurar, mesmo que durante o percurso, por vez ou outra, a gente acaba não atingindo um nível assim que a gente quer, mas a gente tem que sempre almejar fazer trabalhos de qualidade, em detrimento de quantidade ou do que está na moda ou alguma coisa do tipo assim, né? Então, e isso você consegue fazer em qualquer área, né? Acho que a gente tem que sempre focar na qualidade. Então, a minha perspectiva é primeiro aprender singularidades e depois conseguir produzir bons artigos nessa direção.
como eu pretendo continuar produzindo artigos e cada vez melhores nas coisas que eu já faço. Assim. Então, acho que a minha perspectiva para o futuro, uma vez agora que eu estou estável voltei para Rio Preto, agora sim não tem essas mudanças que às vezes atrapalham um pouco, é focar em trabalhos um pouco mais, talvez um pouco mais demorados, mas que tem uma qualidade um pouco maior. É isso a perspectiva? Isso mesmo. É difícil responder essa pergunta. E quais são as de vocês para... Boa pergunta. Começar com o Pedro. Não sei, eu tô gostando muito da área da FUNAMC, mas eu não sei se eu quero continuar só nela até o final da graduação e seguir com ela para sempre, assim. Eu conversei com o professor German, inclusive, ele me recomendou fazer cada ano a mesma coisa para ver o que eu gosto de verdade e não ficar na primeira coisa que aparecer. Mas é complicado, assim, eu ainda não sei para onde eu vou, mas eu pretendo ficar aqui para o mestrado também e acho que uma carreira bem parecida com a sua, assim, voltar para cá e voltar. Todo mundo que estuda aqui quer voltar aqui. Eu falei, não falei? Eu também acho que eu tô um pouco perdido, que nem o Abdala falou. Às vezes eu gosto do que eu tô estudando, às vezes eu não gosto tanto. Mas, então, gostaria de me aventurar em outras coisas. Por exemplo, uma área que eu queria pesquisar é alguma coisa envolvendo números complexos e aplicações que eu tenho curiosidade. E pensei em continuar aqui, fazer um mestrado, mas aí depois do mestrado eu não sei se eu vou continuar na acadêmica, se eu vou procurar uma coisa mais de educação, enquanto eu tô nessa perspectiva, assim. E é por isso que você não trocou tudo para o bacharelado, é isso? Sim. E você, Luana? Ixi, é complicado também. Eu fiz geometria fractal com a Michelle, né? Isso é um pouco mais de sistemas dinâmicos, e a Michelle é de singularidades. Isso. Então, nós duas se aventurou junto. É inclusive ela que está me ensinando a teoria de singularidades. E aí, agora no segundo semestre, a gente está planejando fazer alguma coisa de singularidades. Só que eu falei transitar porque eu também não sei, tipo assim, eu gosto de tudo um pouco. Por exemplo, a álgebra eu tô achando legal, a análise eu também acho legal, então eu não sei se... Talvez eu não estabilize em uma coisa por agora, porque eu gosto de várias. Não, mas então, isso talvez... é bom, não precisa ficar estável em uma área. É a hora mesmo de conhecer muita coisa, assim. Depois no mestrado, tentar escolher alguma coisinha assim, mas para começar a ter uma direção, mas acho que tá... Mas aí a sua perspectiva de carreira, assim? Então, eu faço a licenciatura porque eu gosto muito da prática de ensinar, só que eu também, tipo, da parte teórica, eu gosto muito da matemática, então eu não sei direito, só que eu quero fazer mestrado. Doutorado também, na verdade, eu pretendo fazer, só que eu também quero dar aula, então eu tô meio no impasse ainda. Mas se você virar professora aqui do departamento, vai dar aula também. É verdade, esse é um bom ponto. E vai fazer pesquisa também. Sim. Então você não vai fugir disso também, né? Sim. Mas realmente dar aula é muito divertido, assim. É muito divertido quando tem alunos interessados, Sim. assim, isso é muito divertido. É muito divertido. Eu acho que uma pergunta que a gente gosta muito de fazer geralmente nos podcasts é sobre a matemática. Você acha que ela foi inventada ou ela já existia e a gente só foi descobrindo? A matemática? Eu acho que a matemática ela é Eu já ouvi essa pergunta e eu cada vez tenho uma resposta diferente para isso. Vocês também? Eu também. Eu acho que tem coisas... Acho que muitas das coisas foram descobertas que já existem. É só a gente traduz para uma linguagem lógica, coisas que já acontecem na natureza. E eu acho que muitas das coisas que a gente inventou, eu acho que elas só não foram descobertas ainda. Então, o que eu imagino, o que eu acho é que a matemática vive um tempo à frente do que a gente está vivendo hoje, sabe? Então, por exemplo, tem muita teoria que quando foi descoberta ou inventada, não se tinha aplicações na prática, no ensino prático, né? E que hoje tem, né?
Um exemplo disso tem os números primos aí que são estudados, sei lá, desde quando, só por ser estudados. E hoje em dia, com o advento do computador, por exemplo, com as questões de criptografia, geometria algébrica é a mesma coisa, tem criptografia com curvas elípticas. Mas eu acho que quando alguém começou a estudar lá atrás, não imaginava que tinha essas aplicações. Eu acho, é uma percepção que eu tenho, é que a matemática vive um pouco à frente do tempo, né? Por isso que hoje em dia tem muitas teorias que são, por enquanto não tem aplicações práticas, mas eu não duvido nada que ali na frente a gente vai encontrar aplicações, né? E aí, então, aí nesse sentido, depois que você acha a aplicação, você fala assim, então já existia na natureza, a gente só traduziu com a linguagem lógica, né? Mas, em certo sentido, foi feito antes da aplicação, então eu não sei responder essa pergunta. O que vocês acham? Um pouco do que você disse. Eu também acho. Às vezes ela dá muita impressão que tá tudo descobrindo, mas algumas que você fica tipo, mas pera lá, será que foi inventado? E a gente usa um pouquinho do que descobriu também para construir umas coisas novas, que dá para construir também. Então tem um pouco dos dois, eu acho. E aí mistura tudo. Sim. Não dá mais para saber o que foi inventado, o que foi descoberto. E se aquilo foi inventado, na verdade, só está traduzindo algum fenômeno que já acontece na natureza, né? A gente só não sabe. E você, eu acho uma questão meio complicada, porque a matemática, como ciência, ela é meio estranha, né? Porque ela não segue método científico. A gente não tem observação, teste, hipótese e conclusão, né? A gente vai indo, né? A gente faz, é muito mais próximo de uma linguagem do que de uma ciência mesmo, né? A gente está, literalmente, como você disse, traduzindo coisas. E aí, quando você tem uma linguagem formada, você pode brincar com ela ali, igual o pessoal da letras faz, sabe? A gente vê etimologia e sintaxe dentro dela e vai criando coisas novas, sem necessariamente precisar dela ali, tipo, no mundo real. A gente já tem a linguagem formada, a gente só vai trabalhar com ela ali. Então, acho que a matemática é uma linguagem que a gente está construindo para traduzir coisas, mas não necessariamente só para isso, né? Não é uma ciência igual uma física, uma química, que a gente está querendo trabalhar num mundo concreto ali com hipóteses que vão acontecer na vida real. A gente está... Acho que a matemática acho que é muito importante. Mas muito da física vem da matemática, né? Sim, os grandes avanços, assim. Tem essa questão, né? Eu acho que a matemática é a linguagem que a física trabalha, né? A gente tem Da química também, tem muita coisa da química. Na verdade, de todas tudo, as né? matérias praticamente tem então, muita coisa da matemática. De tudo. Mas eu acho que é essa linguagem do mundo, sabe? Que a gente só está trabalhando aqui e que o mundo não tem, a gente só está descrevendo ele. Sim. Tem uma frase famosa, eu recordo, se é do Newton, talvez, que a matemática é a linguagem com que Deus escreveu o mundo, né? Isso. Não. Mas minha memória é Não é péssima. dele, não, é de outra pessoa, que eu não lembro quem agora. Não é Leibniz. Eu não lembro quem é. Depois vocês acham e editam e colocam a minha voz com a citação certa, assim, sabe? Ó, falou assim. Mas é na direção que você está falando, assim. Mas eu acho que tem uma diferença fundamental da matemática para as outras ciências, é que não ser experimental e, no sentido da linguagem, a construção ser por raciocínios lógicos, deixa ela muito mais... Bom, esse é um podcast só para matemática, então deixa ela muito mais difícil que as outras ciências, eu acho. Tá? Talvez o pessoal da física não vai ouvir a gente, mas então tem essas duas diferenças fundamentais, né? Então, mesmo na física prática, na biologia, tem muito da ciência experimental, né? E tem teorias que são refutadas ao longo do tempo, né? Um teorema não, um teorema que você provou hoje, ele vai ser verdade pro resto da vida. E é muito engraçado que uma vez eu li uma coisa que quando você demonstra um teorema,
em algum sentido, você detém um conhecimento, até você não tornar isso público, né? Você detém um conhecimento que ninguém mais tem, né? E que aquilo vai ser verdade pro resto da vida, né? Então, se você guardar aquilo com você para sempre, né? Tipo... Tesouro. É uma coisa que só você tem, ninguém mais... É claro que a gente faz publicidade disso, né? A gente quer ser colaborativo com a comunidade, né? Mas eu acho que tem essas duas diferenças fundamentais. Assim, a gente não tem essa parte experimental, né? E a construção dessa linguagem que você citou, ela é feita por raciocínios lógicos, né? O que deixa assim um pouco mais trabalhoso, eu acho. Né? Concordam comigo? Forte. E como é que é para vocês serem alunos aqui do Bills? Assim, vocês gostam daqui? Sim. Como estrutura, assim, como tudo, vocês gostam de ser alunos aqui? Sim. Acho muito boa. Eu acho só que tem um detalhe que às vezes o noturno, por exemplo, é um pouco deixado de lado, só em algumas questões. Por exemplo, tem algumas regiões no instituto que são um pouco escuras, por exemplo. Mas em termos de prédio, acho que de modo geral é bem satisfatório. Vocês ficam aqui, né, no prédio, o pessoal do prédio fica aqui no prédio, né? A estrutura do prédio é muito boa aqui mesmo. Sim. Em geral, vocês têm vida fora da matemática? Assim? Dentro da universidade, tipo, participa do futebol, do vôlei, da bateria. Porque pode gravar isso, porque toca bateria ali na minha sala. Cadê o Murilo? E aí, às vezes... Não, mas eu não é retaliação. Mas vocês participam de alguma atividade assim? Eu não. Eu também não. Atualmente não. Sou pet. A gente já participou de uma coisa ou outra que a gente assistiu, mas já, tipo, participa do futebol, não. E a matemática consome todo o tempo. Eu me mudei para Rio Preto para focar na faculdade, assim, parece que eu tenho menos tempo ainda. Eu tenho a mesma sensação. O PET parece que tá sugando todo o tempo que eu tenho. É porque a gente faz bastante coisa também, tipo... Isso é uma crítica pro tutor do PET, né? Tá sua parte. O PET é muito... Assim, muito divertido estar no PET, é muito... Como que eu posso explicar? É muito gratificante, assim, você se sente bem fazendo as coisas. A gente foi no instituto levar algumas coisas numa associação aqui no São Diocleciano para levar algumas coisas de matemática, de dobradura para algumas crianças e tal. E, nossa, acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na faculdade, assim, foi fora da faculdade. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho, né? O PET ele quase um emprego. Sim. Mas você sabe que, em geral, eu acho que... Eu digo em geral, mas eu vou dizer por mim mesmo, para não comprometer vocês. Eu acho que a gente aproveita muito mal o tempo principalmente da graduação. Acho que a gente poderia fazer muito mais do que a gente faz, sabe? Coisas que acontecem em outros institutos, igual você perguntou lá no começo sobre como fazer pesquisa, né? Isso é acho que é meio que parecido, dada a experiência que eu tenho. Assim. Mas eu sinto que antes, quando você é aluno da graduação, assim, né, eles se ocupam muito mais do tempo fazendo mais coisas durante a graduação, sabe? Mesmo, talvez fora do que você está fazendo no curso, assim, mas... Então, acho que é importante se ocupar, assim. Porque talvez a gente, por nós mesmos, a gente ia deixar para lá... E aí, se você tem facilidade na disciplina, você não vai estudar tanto tempo antes, né? Estudar um pouquinho antes. Então, acho que é bom aproveitar esse tempo da graduação para ter essas experiências, assim, tão correlacionadas com o curso, né? Mas quanto mais fazer, é melhor, eu acho. Professor, você fez alguma coisa quando estava na graduação dessas atividades extras da faculdade? Não vale Eu não não. ver a pergunta. Bom, eu não fui do PET, né? Vocês sabem disso. Quando aluno, eu jogava muito futebol nessa quadra que tem aqui.
eu participei um tempo eu participei do judô, ainda tem judô aqui? Eu tenho? Nossa, eu não sabia. Eu nem sabia que tinha. Eu também não sabia. É porque assim, eu pratiquei judô quando eu era criança e depois parei. Aí eu descobri que aqui era oferecido e aí um tempo eu fui lá. Eu apanhei muito e parei lá. Mas eu participei do judô. Que mais? Eu acho que eram as minhas atividades, assim, fora da matemática, eram essas as atividades que eu gostava de fazer. Chegou a participar de interclasse? Você falou que jogava futebol? Eu fui campeão da interclasse. Caramba. Nossa! Esse é um feito que eu tenho, é verdade. Obrigado por lembrar, essa parte não corta. Eu fui campeão em 2011 talvez. Eu acho que eu tinha até me formado já, acho que eu estava com mestrado. Mas eu fui campeão da interclasse. Caramba! Vocês têm o histórico, assim, de quando a matemática foi campeão de alguma coisa? Deve ter em algum Provavelmente. A gente Deve tem ter. o troféu dos intercursos, né? É verdade. Na sala do PET. Inclusive tá no PET. PET. É? Dos troféus. Mas tem do futebol, tem? Será que tem? Não sei. Tem lá Acho que escrito sim. a categoria de cada um. Não sei Acho quais que tá estão assim. lá ou não. Depois vocês pesquisam aí. Eu fui campeão de futebol. Em 2000 e alguma coisa, assim, 2011. Verdade. Caramba. E você joga até hoje ou não? Não, eu não jogo por falta de companheiros assim, pra jogar. Hoje mais eu corro, assim. Saio pra correr. É uma coisa que eu faço hoje que me faz muito bem pra cabeça. Assim. Eu acho que a gente tem que fazer... Eu perguntei pra vocês de atividades, porque a matemática, em algum momento, ela é um pouco... Dura. Um pouco pesada, assim. A gente precisa dessas válvulas de escape, assim, pra frescar a cabeça. Então, hoje em dia eu corro mais do que... Mas eu jogo, se você me chamar pra jogar futebol, eu jogo. Mas eu mais corro, assim, pra distrair um pouco a cabeça. Tem uma coisa saindo um pouquinho dessa linha e voltando para a graduação aqui. O interesse pela álgebra, ele veio a partir da disciplina ou foi influência do Parlan que te colocou nesse caminho? Assim? Então, eu contei que quando eu vim de dia pra cá, o professor Jaime falou assim, procura o Parlan lá, né? Aí eu procurei o Parlan, mas ainda demorou um tempo para eu começar a fazer iniciação científica com o Parlan. Mas você sabe que essa questão da álgebra tem uma questão de, digamos, um pouco de você querer aprender uma coisa que você acha muito difícil. É como um desafio, sabe? Então, eu não sei se vocês teve essa percepção, mas parece que o primeiro curso muito difícil que a gente tem é o de álgebra. Ou não? Análise. O nosso foi análise primeiro. É porque vocês tá no fizeram terceiro análise também, antes de fazer álgebra, né? Ou não? Na verdade, começa com introdução à análise, já começou a ser mais difícil, né? Porque a gente fez introdução à análise e agora a gente está fazendo análise. Isso. Que a análise era o terceiro ano do bacharel, né? Aí a gente não tinha pegado álgebra porque senão ia ficar muito pesado. Sim. Então, começou com a introdução. E vocês acham que a análise está sendo mais difícil do que a álgebra? Pra mim, tá, por enquanto. Também. Pode ser. Então, mas o meu tinha muito essa percepção de dominar alguma coisa que eu achava muito difícil também. Eu acho que, não sei se isso foi conscientemente, ou inconsciente, assim, né? Mas talvez vocês estão achando a álgebra fácil porque vocês não fizeram com o Parlan, viu? E não precisa cortar essa parte, que era muito difícil ver a álgebra com o Parlan. E eu acho que foi muito essa questão. E eu acho que a gente, como matemático, a gente conversou sobre Olimpíadas, por exemplo, né? O que é Olimpíadas? Você tem que se desafiar, né? Tem os probleminhas lá, o tempo que você tem que fazer e você tá ali. Então, eu acho que tem essa questão também de tentar entender uma coisa assim que na época era um pouco mais difícil que as outras disciplinas para mim. Mas aí então tem esse histórico do encaminhamento para a orientação do parto, mais essa parte
de tentar entender essas estruturas algébricas assim, que eram um pouco mais abstratas do que as outras disciplinas que eu fazia na época, por exemplo. Assim. Acho que foi mais ou menos nessa direção que eu fui para hoje. Eu tô tendo essa visão da álgebra mesmo. A primeira matéria que eu tô fazendo tá realmente sendo um desafio, assim, mas é um desafio que, é igual você falou, né, gera curiosidade. Assim, eu quero entender isso daqui, você quer porque entender? é uma matéria bonita, até onde eu sei, assim, né, não sei quase nada, mas é uma matéria bonita, mas que é muito complicada. Pelo menos pra mim, eu tenho uma visão dela ser... E de verdade, outro dia eu brinquei na aula, mas é verdade. Álgebra 1 mesmo vai começar agora, quando a gente começou a falar de grupos, né? Então, vai começar uma parte mais abstrata, assim, né? Mas é interessante esse pensamento de você tentar entender uma coisa que é um pouco mais... Então, para mim foi meio assim, né? Eu acho que isso é meio particular para cada pessoa. Então, análise para mim, eu vinha lá desde cálculo 1, cálculo 2... Então parecia um pouco mais natural, assim, a formalização das coisas. Talvez por conta de abstrair, você fala, é verdade, para análise a gente já tem a noção um pouquinho do cálculo, então talvez é um pouco mais fácil de você abstrair para chegar nas coisas, né? Na álgebra você tem que abstrair um pouco mais. Porque quando você vai começar a falar agora de grupos não comutativos, isso é uma coisa que até tem alguns exemplos que a gente já conhece, mas que a gente nunca fez continhas, assim, né? É verdade. Isso é verdade. Então tem esse negócio de multiplicar A vezes B não é igual a B vezes A, por exemplo, já bagunça às vezes a cabeça da gente. Então eu acho que foi meio que nessa direção, sabe? De entender. E depois, eu acho que o Parra foi muito feliz quando ele escolheu o tema da minha dissertação de mestrado, foi de ligar a álgebra, né? Então antes eu estudava álgebra, assim, um pouco de geometria algébrica, com essas outras questões aritméticas, sabe? De teoria dos números, da hipótese de Riemann, e aí realmente eu falei assim, não, é aqui que eu quero seguir na álgebra, e dentro da álgebra na geometria aritmética, né? Onde tem essas interseções com outras áreas. Foi isso. Vocês não têm qual o processo de vocês escolherem as iniciações científicas? Porque você falou que fez já uma coisa e vai mudar agora. A gente que escolhe, vai conversar com o professor que vem conversar com a gente, por exemplo, o meu e o do Cauã, na verdade, a gente tinha aula com a Michelle no primeiro ano. A gente, como era só da licenciatura, por exemplo, eu sou o caso do professor, eu também não sabia que tinha bacharelado antes de entrar pra faculdade. Eu, pra mim era... Eu sinto melhor agora, que eu não sou o único. Licenciatura, só que eu queria fazer um mestrado. Aí eu fui conversar com a Michelle, aí que ela me falou que tinha bacharelado, que era melhor, se eu quisesse fazer um mestrado em matemática, puxando as matérias e tal. Aí eu morava em Valentim ainda, então era difícil fazer o bacharel, porque era de dia, né? Então eu só conseguia vir de noite. Eu e o Cauã era da mesma sala, inclusive. Vocês eram do noturno? Isso. A gente é, na verdade, no diurno. No diurno a gente faz parte do bacharel e no noturno a gente faz as disciplinas que é da licenciatura. Tá. E aí, basicamente, quando a gente puxa a matéria e convidou nós dois pra fazer com ela. Aí a gente foi fazer. Mas basicamente, se a gente quiser, a gente vai e conversa com o professor. Ou o professor convida, né? No meu caso foi igual, né? O João Carlos, no primeiro ano, ele chegou e falou: vamos fazer singularidades, vai ser legal, não é interessante. E aí a gente foi, mas ainda informal, assim. A gente não tinha nem formalizado a iniciação científica, eu já estava apresentando para ele e tudo mais, a gente formalizou esse ano só. Então eu fiquei um semestre fazendo IC, assim, tá fazendo IC. Mas vocês têm a impressão que... Então, eu contei um pouco do meu caso, né? Eu vim indicado para o Parra e tinha essa parte desse desafio, né? De entender as coisas de álgebra e tudo mais. E ali eu fiquei e fui embora, né? Mas... Vocês acham que a gente tem que ficar mudando ou vocês acham que a gente entra num tema e aí você acaba gostando e aí você acha que é aquilo que você gosta ou você acha que
você só não experimentou outras coisas. Entende? Entendo. Eu acho que... Foi uma boa pergunta para o podcast, Sim. não foi? Muito bom. Não corta essa parte, não. Porque eu já me pensei isso. Quando você perguntou, eu pensei, eu falei, mas e se por acaso eu tivesse ido estudar com o João Carlos? Né? E aí, eu não seria algebrista. Aliás, esse termo é horrível, né? Eu sou matemático, eu não sou algebrista. Mas, e eu não teria, né, ido para essa direção da geometria aritmética. Será que eu teria gostado tanto, ou será que eu teria gostado mais do que... Por exemplo, eu gostava muito de geometria diferencial. Era muito legal a geometria diferencial. E aí eu fico me perguntando, será que... E aí, é um acaso que você escolhe, você se dá bem com o seu orientador e segue, ou você realmente gosta daquilo? Eu acho que isso é difícil porque, tipo assim, bom, pelo menos eu. É que a gente gosta da matemática, né? Então, igual o professor falou, isso são meio que ramificações. Então, existe muita chance de você ficar com uma pessoa porque você gostou de pesquisar sobre aquilo e gostou, por exemplo, da orientação, e você não ir para outras que, se você fosse, talvez você ia gostar muito Ia gostar também igual e ia também. continuar. E eu assim. também acho isso. Então, eu acho que depende muito de, tipo, talvez seja um pouco acaso, com o que você foi e que você gostou primeiro, diríamos assim. Gostou muito primeiro, que você segue. Eu acho que seria tipo isso. Também? Eu acho que é um pouco disso, só que eu tava pensando em uma perspectiva um pouquinho diferente. Que em relação... que você tinha perguntado se a gente deveria experimentar mais coisas. Porque isso é uma pergunta que eu me faço constantemente. Tipo, por exemplo, estou fazendo IC como professor de singularidades. Será que eu deveria continuar me aventurando nisso ou deveria desbravar novos territórios? Mas se eu continuar desbravando novos territórios, eu vou meio que perder tempo que eu poderia estar aproveitando na graduação para fortificar uma área e continuar no mestrado. E talvez ter uma base mais sólida, ou eu deveria aproveitar a graduação para conhecer mais temas e aí no mestrado tentar focar melhor e também além de ter noção de outras áreas. Então, nossa, já me questionei isso várias vezes. Isso é pertinente, isso é bem pertinente a sua indagação, assim, né? E eu me questionei isso muitas vezes já. E eu nunca chego num consenso. Mas quando você dizia sobre a gente não aproveita tão bem a graduação com outras atividades, eu também me peguei pensando nisso de novo. Que talvez a gente se pegue naquela questão, que hoje em dia a gente se pega, por exemplo, vendo tipo, cursos com menor duração de tempo. Por exemplo, vou fazer matemática em 4 anos porque se eu for fazer em 5, vou ficar muito tempo estudando. Só que talvez você ficar estudando durante 5 anos, você estaria aproveitando melhor aquilo. E em 5 anos você poderia estar estudando mais coisas do que você estaria estudando em 4 anos. Então, talvez essa questão de como a gente deveria aproveitar o tempo de faculdade. A gente deveria estudar um tema só, deveria estudar outros. Porque é aquela coisa, a gente está experimentando coisas novas. Nós somos jovens ainda. Sim. Então, acho que é muito de perfil, talvez. Tem pessoas que elas já vêm com uma mente, tipo assim, nossa, gosto muito de teoria dos números e eu quero continuar nisso e, gostei muito daquilo, mas é teoria dos números, eu vou continuar nisso. Uhum. Agora tem outras que vão, tipo, nossa, gosto muito de teoria dos números, mas a análise é tão bonita. Não, mas geometria é tão... Nossa, é mais ainda. Então, acho que talvez seja perfis mesmo. É que nem um pouco que a Luana disse. Às vezes é o que te encantou primeiro. O que te encantou mais primeiro. Porque é que nem você disse. Muitas vezes, a grande maioria de nós estamos aqui porque gostamos muito de matemática e porque fomos inspirados por professores. Então, se a gente já gosta de matemática, ver alguma coisa que vai fazer brilhar mais ainda nossos olhos, talvez atrai a gente para aquilo mais rápido, talvez. Pode ser. Mas tem as nuances, né? Sim, é. Nessa separação que a gente faz entre as áreas, tem as nuances de um pouco mais teórico, um pouco mais computacional, algumas coisas. Também. E você, Pedro, o que você acha aí? Então, eu ainda não sei se vou testar mais, porque eu acho que foi um pouquinho de... acho que foi um pouco de destino, assim, eu ter vindo pra cá tão apaixonado por cálculo e geometria analítica, que foi o que fez eu sair da computação e vir pra matemática.
E aí chegar o meu professor de geometria analítica na época e falar, vem fazer IC comigo, e numa área que era assim, eu gostei tanto de cálculo na computação porque eu via que estava respondendo perguntas que eu tinha muito tempo, assim. Eu tinha perguntas na geometria durante o ensino médio e fundamental, né? Que eram assim, eu sei calcular o volume de uma esfera, do cilindro, coisa assim. Mas desse objeto aqui que não tem nome, como é que eu calculo o volume disso daqui? E aí eu fui lá vendo curso de cálculo integral e tudo mais, e eu fiquei, nossa, é assim que faz, então aquilo deu um brilho no meu olho que eu fiquei tipo, uma pergunta que eu tenho há tanto tempo, eu vou seguir nisso porque eu tenho que responder essas perguntas assim. E eu fui para uma área que é justamente responder essas perguntas que eu tenho usando cálculo e geometria analítica, que são as matérias que fizeram me apaixonar por isso. Então eu tenho vontade de explorar mais, mas acho que foi um pouco de destino eu ter chegado aqui. Está encaminhado nessa direção. Eu acho que pode acontecer isso. Mas eu concordo mais com o que a Luna falou, assim, da gente ser o acaso, assim. Talvez, mas é claro que no seu caso teve esse apelo de responder as perguntas que você já tinha, né? Mas acho que se a gente fosse para qualquer outra área, a gente ia gostar do mesmo jeito. Quase tudo eu acho que eu ia gostar, assim. Poucas coisas eu não iria... Acho que não iria me dar muito bem, assim. Mas... E mesmo dentro da álgebra tem... Por exemplo, tem a parte mais computacional, assim, no sentido de fazer continhas, assim. Acho que não é muito o meu perfil, assim. Eu gosto mais das coisas... Mais das abstrações, de... Coisas mais teóricas, assim. Qual é o... Eu também sou assim. Você também é assim, né? Porque às vezes é conta, assim, você sabe que você vai conseguir fazer, então dá um pouco de preguiça, né? Eu era assim em cálculo, tipo, eu gostava de cálculo por conta disso, porque eu vi no ensino médio, nossa, função de segundo grau, tá, mas e aí? E o resto? Cadê as outras funções? E aí, tipo, eu gostava por conta dessa parte, mas era muita continha, tipo, conta. Legal. Aí tanto que eu gostava, minha disciplina preferida era geometria euclidiana, porque a gente demonstrava em geometria euclidiana. Aí depois que eu descobri que eu gostava de geometria euclidiana por conta das demonstrações. Sim. Eu também tinha uma... Então, mas aí então, é o acaso, mas então a gente tem um perfil, então. Sim. Né? A gente tem porque tem gente que gosta muito de fazer conta, assim, que ficaria o dia inteiro fazendo um monte de conta e tudo mais, né? E tem gente que gosta mais dessa parte da abstração, da prova pela prova. Então acho que é um pouco dos dois. Mas é porque tanto se você é mais computacional como um pouco mais teórico, você encontra essas vertentes em quase todas as áreas, né? Então, você vai escolher e aí você vai se encaminhando nessas direções. Interessante. E vocês têm boas perspectivas assim para o futuro? De tornar professor, professora, pesquisador ou pesquisadora? Vocês se vislumbram assim? Todos três querem voltar para cá, né? Então a gente vai ter um problema aí daqui uns... O concurso vai estar... Provavelmente a sala inteira aqui. Daqui uns... Quanto tempo? Mais uns 8 anos, pelo menos, para vocês voltarem para cá. Super votação. Sim. Mas... tem que pensar um pouco no que vocês querem pro... Porque é um pouco do que o que a gente faz agora, né? Isso se reflete daqui a um tempo, vai ecoar daqui a uns bons anos. Assim. Mas você disse que talvez quer voltar para... Você quer ser professor de ensino médio, que eu entendi assim. Então, Não é seu objetivo virar um pesquisador, um professor de universidade. Porque o que acontece? Eu entrei aqui pensando nisso, em virar professor de ensino médio. Só que a matemática é muito bonita. Então, eu tô naquele impasse. Tá, talvez pesquisar seja divertido. Eu tô meio nesse momento de pensar ainda. Mas você sabe que a licenciatura também é muito boa. Sim. Você conseguir ensinar, principalmente matemática, que é muito difícil, a nível de ensino médio, assim, é onde todo mundo tem mais dificuldade. Você sempre fala, nossa, eu em matemática era muito ruim. A gente conseguir transmitir isso de uma maneira fácil, que
isso é muito bonito, assim. E é tão difícil quanto fazer pesquisa, assim. Né? Às vezes não é muito reconhecido, mas é tão difícil e tão bonito quanto fazer pesquisa, assim. Então eu te encorajo, se você quer seguir a carreira de professor, assim, porque precisa de gente boa, tá? Todos os âmbitos aí da matemática, sabe? Não é só ser pesquisador. Já a Luana não sabe, né? Não sei. Também. E o Pedro Muito sabe. difícil. Eu sei. Meu negócio é bacharelado mesmo. É geometria analítica e cálculo. Basicamente. Desde quando eu entrei na computação, meu negócio era seguir pesquisa. Assim, computação eu podia ir para uma área privada, assim, mas não, eu já vim sabendo que eu ia continuar na universidade. Então, você sabe um tema que você fez eu lembrar? Vocês usam muito, olha lá, hein? Não é para buscar resposta, mas vocês usam muito computador para estudar coisas assim. Entende que eu não estou falando para buscar resposta, mas, por exemplo, se você está na iniciação científica e você quer produzir uma série de exemplos, ou você quer entender o comportamento, a geometria de uma variedade, por exemplo, né? Seja qual for. E aí, então, eu posso usar o computador para atribuir alguns parâmetros, né? E testar alguns casos práticos mesmo, né? Eu coloco ali, no lugar do ax², eu coloco a igual a 2 ou a igual a 3. A gente ficar fazendo isso na mão não dá, né? Mas computacionalmente dá para fazer bem fácil isso. Vocês usam isso? Vocês têm essa prática de usar o computador para... Outro exemplo, na lista de exercício tinha aquele exercício da sequência de Fibonacci, que o MDC de 2 é o F do índice do MDC, né? Então eu poderia, pelo menos, tentar testar alguns casos no computador, né? É nessa direção. Vocês usam o computador para essas coisas, assim? Acho que o mais próximo era para visualizar melhor algumas coisas em GA, talvez. Tipo, Mais geometria, né? Tipo GeoGebra e tal. É porque, na verdade, por exemplo, tipo, no nosso curso, eu não sabia nada de programação quando eu entrei. E a gente teve ICC, foi no primeiro ano. Então, foi o meu primeiro contato com programação. Então, tipo, eu também não sei mexer muito. Não, o meu também é a mesma coisa. Mas você sabe que a gente tem que aprender. Hoje em dia já se faz e cada vez vai ser mais presente fazer ciência com o computador, assim. Porque tem... Quem falou que estava estudando característica de Euler? Pronto, tem programas que você coloca lá uma sequência de variedades lá, ele vai te dando as características de Euler, assim. E aí, se você quer, às vezes, provar alguma coisa, você ter alguns exemplos que te ajudam a inferir sobre coisas, né? Então, aproveitar que vocês ainda são jovens, ainda tem... Eu tô indo nessa, assim, mas eu tô dizendo que vocês estão no tempo certo, assim, aprender a usar o computador não como buscar a solução na internet, né? Mas aprender pega um software ali, o Matemática, o Sage, o Magma, que tem disponível online, e tenta fazer alguns testes, assim, na medida do possível. Assim. Acho que isso é muito bom mesmo. Com certeza. A gente vê bastante também nas palestras da CEMAT, né? Tipo, vários professores que faziam algumas simulações que agora eu não vou lembrar exatamente do que era, mas simulações de algumas figuras que eles faziam no software e tal. Então, com certeza eu acho porque antes isso estava muito próximo da matemática aplicada. Sim. E de algumas áreas da matemática com uma vertente mais aplicada, assim, né? Mas hoje, em tudo você consegue usar todas as singularidades mesmo. Tem, se eu não me engano, um programa que chama Singular, que ajuda você a calcular
número de Milnor, número de Turing, as coisas. Tem outros programinhas que ajudam a calcular outras invariantes geométricos da álgebra que são muito difíceis de você ficar calculando na mão. Mas que, se você sabe trabalhar com isso, é muito fácil saber, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que... Estou dizendo para vocês, bom, mais gente vai ouvir isso, né? Seria bom a gente aprender a trabalhar nessas duas, saber estar com as duas pernas, né? Tanto na parte teórica, também essa parte de computador auxiliar. Você que veio da computação? Eu uso bastante. Normalmente, quase sempre estou usando. Principalmente eu estou numa parte que envolve muita geometria. Eu lembro quando eu estava na parte de curvas ainda, eu estava vendo Evoluta. E é um negócio meio complicadinho de desenhar. Se for fazer, por exemplo, o Evoluta de uma elipse, assim, eu consigo desenhar na mão. Mas aí eu posso usar um programa, até o GeoGebra dá para fazer isso tranquilo, não direto assim, mas você usa um pouquinho da teoria que você está vendo ali para dar uma enganada no GeoGebra, digamos assim, para ele fazer o que você quiser. Ou Python também, eu uso um pouquinho. Até o nosso professor de Cálculo 2, no semestre, ele está fazendo algumas atividades dentro do laboratório de matemática mesmo, para mostrar gráfico feito por computador, e ele está passando esse trabalho usando isso, programa em Python e tal. Então, para mim é uma ferramenta que eu uso sempre, assim, acho que é natural, né? No curso de Cálculo 1, acho que eu era o maior usuário de GeoGebra do mundo, assim, o tempo inteiro, mas eu acho que pelo costume, assim, eu não acho que muita gente na minha sala fazia o mesmo. Mas é bom, é bom. A gente não tem esse costume mesmo, mas quanto antes vocês aprenderem assim, o básico da linguagem, né, vai ser bom para vocês. Vou fazer uma propagandinha pro PET, então. Quando você estava aqui durante a graduação e o mestrado e tudo mais, você não foi do PET, mas o PET era ativo? Qual que eram as atividades do PET? Assim, o que mudou no PET nesses anos? Talvez depois do descoberto e inventado da matemática, essa foi mais difícil. Eu acho que era bem parecido com o que... Eu lembro que tinha... Assim, eu tinha colegas no PET e aí tinha atividades que eles tinham que fazer. Alguma coisa de monitoria que eu fiz junto com o PET, de cálculo 1. Se você buscar lá nos arquivos lá vai ter, eu fiz alguma coisa disso com o pessoal do PET, de monitoria, para o pessoal do primeiro ano. E eu acho que essas atividades que você tem, então eu não sei assim, o que mudou de lá para cá, como era. Como era, eu acho que era mais ou menos igual é hoje, assim, Mas eu confesso que eu não era muito inteirado assim, do que acontecia. Eu era um pouco meio que, como eu falei, eu entrei nessas duas turmas e eu era um pouco meio que perdido, assim, principalmente no começo que eu estava aqui. Então, não tinha nem muito vínculo com uma turma, nem muito com outra. Na época de graduação, qual era o professor que você mais gostava e que você menos gostava? Esse era o tipo de pergunta para me constranger. Não vou falar. Qual era a sua matéria favorita? Deve ser álgebra. Matéria favorita? Eu gostava muito de álgebra, todas as álgebras, geometria euclidiana, e gostei muito de fazer geometria... topologia! Topologia, eu gostava muito de topologia. Topologia era muito bacana, era muito divertido. E geometria diferencial também eu gostava muito. Fiz geometria diferencial com o João Carlos. E foi muito legal. Então, eu acho que as que mais me marcaram foram essas. Assim. Física 3 também, eu lembro que eu tinha gostado bastante. Análise também era mais legal do que cálculo 1. Com certeza. Eu acho que essa era a minha favorita. Eu gostava muito de topologia, eu lembrei agora. Topologia, álgebra, geometria diferencial, era legal. Análise.
Eu gostava muito dessa disciplina. Assim. Que matéria você menos gostou, vamos dizer assim? Mais difícil. Mais difícil. Não necessariamente. Não necessariamente mais difícil. Mais Você difícil... tinha menos interesse, assim. É. Difícil você pode ainda Mais gostar. difícil é o você sabe quem, que vocês não sim. tiveram contato, eu acho. Eu não sei, eu acho que umas... Não, eu não posso falar isso gravando, eu posso falar depois. Mas eu vou falar então do professor que eu mais gostei, pode ser? Pode. Porque eu considerei o melhor professor que eu tive como professor, assim, foi o João Carlos. Pelo menos na minha turma era unanimidade que ele era o melhor professor, assim. Não estou dizendo que ele era o melhor matemático, nem não estou fazendo esse juízo de valores, mas como professor, eu gostava muito das aulas do João Carlos, assim. Era muito legal ter aula com ele. Mas eu tive sorte, assim, porque todo mundo que eu tive aula, assim, que era da matemática mesmo, né, foi muito bom. Mas se tiver que citar alguém assim, eu acho que o João Carlos merece essa menção aí. Porque ele era unanimidade na turma, assim, todo mundo gostava muito das aulas dele. E vocês agora? Não é só por ele ser tutor do PET, né? Não é porque ele é tutor do PET, eu nem sabia. Ele é tutor do PET? Ele é tutor do PET. Eu não sabia. Que coisa, não. Realmente foi espontâneo isso. Não corta essa... Bom, pessoal que ouviu aqui, a gente está encerrando mais um podcast, né, com a participação maravilhosa da Luana, do Cauã e do Pedro, né, e de convidado o professor Roberto. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.